Quando olhamos para Mateus 7:3-5, somos confrontados com uma verdade antiga que ressoa profundamente no coração da humanidade. O texto nos desafia a abandonar a hipocrisia, a busca incessante de falhas nos outros, enquanto deixamos de perceber as próprias fraquezas. Esse ensinamento, aparentemente simples, carrega em si uma sabedoria que pode transformar a maneira como encaramos o mundo ao nosso redor e, mais importante, como olhamos para nós mesmos. E porque reparas no cisco que está no olho do teu irmão, mas não percebes a trave que está no teu próprio olho. Mateus 7:3. Essa passagem nos coloca diante de um espelho. Muitas vezes estamos tão ocupados em apontar os defeitos alheios, em julgar e criticar, que negligenciamos os nossos próprios erros. Quantas vezes somos rápidos em julgar, mas lentos em corrigir as falhas interiores que verdadeiramente nos enfraquecem. O cego que acredita. Ver a metáfora da trave no olho é mais do que uma figura de linguagem. Ela é uma representação de nosso estado espiritual e emocional. Aquele que carrega uma trave em seu olho acredita que enxerga com clareza, mas sua visão é obscurecida. Ele vê o mundo de maneira distorcida e, mesmo assim, tenta corrigir os outros. E assim somos nós, muitas vezes cegos para nossas próprias falhas, mas convictos de que podemos corrigir os outros. Há uma cegueira interior que nos impede de enxergar a raiz de nossos próprios problemas, nossas próprias fraquezas. Se queremos nos elevar, se desejamos alcançar um nível mais elevado de autocontrole e fortaleza, o primeiro passo é remover essa trave. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Mateus 7:5. A palavra hipócrita aqui é pesada, mas justa. Ela nos convida a um estado de honestidade brutal consigo mesmo. Antes de buscarmos consertar o mundo externo, precisamos primeiro lidar com o caos que reside em nosso interior. Esta é a chave para o verdadeiro autocontrole, a capacidade de olhar para dentro e assumir responsabilidade por nossos próprios defeitos, superando as emoções destrutivas. Se olharmos para nossa vida, quantas vezes fomos dominados por emoções destrutivas? A raiva, a inveja, o orgulho? Esses sentimentos corroem nossa paz interior e nos afastam de nossa verdadeira essência. O caminho de Mateus 7:3-5 nos ensina a superar essas emoções, não através de repressão, mas pela introspecção. Quando estamos focados em criticar o outro, estamos, na verdade, alimentando nossos próprios demônios. A crítica constante é uma projeção de nossa própria insegurança. E isso nos distrai da verdadeira batalha, aquela que se trava dentro de nós mesmos. A busca pelo autocontrole começa com a compreensão de que somos responsáveis por nossas emoções e que, para dominá-las, devemos primeiro compreendê-las. Há uma antiga verdade que ecoa através das eras. Aquele que domina a si mesmo é mais forte do que aquele que conquista uma cidade. Essa sabedoria reflete a essência do que Mateus 7:3-5 nos ensina. A verdadeira fortaleza não está em subjugar o outro, mas em dominar a si mesmo. Não é a força física, nem o poder sobre os outros que define o verdadeiro crente, mas a capacidade de olhar para dentro, reconhecer suas falhas e, então, trabalhar diligentemente para corrigi-las. A jornada para a purificação interna. Imagine-se em uma estrada longa e solitária, uma jornada de autoconhecimento. Nesta estrada, você encontra obstáculos, alguns visíveis, outros escondidos. Esses obstáculos são as emoções destrutivas, os padrões de comportamento que você desenvolveu ao longo da vida e que, sem perceber, governam suas ações. O desafio é identificar esses obstáculos e removê-los, um a um. Em Mateus 7:3-5, Jesus nos chama para essa jornada de purificação interna. Ele nos lembra que, antes de ajudar os outros, precisamos nos ajudar. Antes de corrigir, precisamos ser corrigidos. Esse é o chamado para a humildade. Humildade não é se diminuir,
mas reconhecer que há trabalho a ser feito dentro de nós. Não julgueis, para que não sejais julgados. Mateus 7, 1. Este versículo, que antecede o foco de nossa reflexão, reforça a ideia de que o julgamento que aplicamos aos outros será, inevitavelmente, aplicado a nós. Isso nos leva a uma reflexão profunda. Se somos rápidos em julgar e lentos em perdoar, assim também será conosco. Mas se buscamos a compreensão, a misericórdia e a introspecção, também encontraremos essas virtudes em nossa própria jornada. O chamado para a autocorreção. O verdadeiro crente não é aquele que aponta incessantemente as falhas dos outros, mas aquele que, em silêncio, trabalha em sua própria purificação. A autocorreção é um processo contínuo e árduo, mas é o único caminho para a verdadeira paz interior. E essa paz é o que nos permitirá, eventualmente, ajudar os outros. Não como juízes, mas como irmãos que também estão na jornada. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. A humildade de espírito é o que nos permite reconhecer nossas falhas e trabalhar nelas. Não há vergonha em admitir que temos falhas. A vergonha está em não fazer nada para corrigi-las. Quando olhamos para a trave em nosso olho e nos dedicamos a removê-la, estamos de fato nos tornando mais fortes, mais sábios e mais capazes de enfrentar os desafios da vida. O fio vermelho da superação. A narrativa de Mateus 7:3-5 nos convida a uma profunda transformação. Não é uma mudança externa, mas interna. Quando olhamos para a trave em nosso próprio olho, estamos, na verdade, nos desafiando a superar nossos próprios limites. Essa superação é o verdadeiro caminho para a fortaleza. Não há nada mais poderoso do que um ser humano que se conhece profundamente, que é capaz de controlar suas emoções e que caminha com humildade e determinação. Cada um de nós, em nossa jornada, carrega suas próprias traves. Mas a boa notícia é que podemos removê-las. Podemos nos libertar das amarras da crítica, do julgamento, da raiva e da inveja. Podemos alcançar um estado de clareza onde, finalmente, vemos o mundo como ele realmente é, sem as distorções de nossas próprias falhas. Uma chamada para a ação. E agora, a pergunta que devemos fazer a nós mesmos: estamos dispostos a embarcar nessa jornada? Estamos dispostos a olhar para dentro, a confrontar nossas falhas e a trabalhar para corrigi-las? Esse é o chamado que Mateus 7:3-5 nos faz. É um chamado para a ação, para a mudança. Não é fácil, mas é necessário. E tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Mateus 7:12. Essa passagem, conhecida como a regra de ouro, encapsula o espírito de Mateus 7:3-5. Quando olhamos para o outro com misericórdia, compreensão e amor, estamos de fato nos elevando a um estado de maior autocontrole e fortaleza. E assim, não apenas nos tornamos melhores para nós mesmos, mas para o mundo ao nosso redor. Conclusão: o poder da reflexão. Mateus 7:3-5 nos ensina que a verdadeira fortaleza vem de dentro. Não há força maior do que a capacidade de olhar para si mesmo, reconhecer suas falhas e trabalhar para superá-las. Quando removemos a trave de nossos olhos, vemos o mundo com clareza, e com essa clareza, somos capazes de ajudar os outros, não com julgamento, mas com amor e compreensão. Este é o verdadeiro caminho da superação. Se essa mensagem ressoou com você, não deixe de seguir o canal e compartilhar esse vídeo com alguém que possa precisar dessa reflexão. Juntos, podemos inspirar mais pessoas a buscar autocontrole, superação e fortaleza interior.